Boa tarde, meio-dia, terça-feira, 18 de março de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Fraudes são identificadas em pedidos de indenização relacionados à tragédia de Brumadinho. Justiça Mineira condena homem a mais de 30 anos de prisão por esquema de pirâmide financeira. Ação judicial para isenção de imposto de renda por doença grave não requer pedido administrativo. E ainda, TJMG vai repassar 6 milhões de reais de verbas pecuniárias para projetos sociais. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Fraudes são identificadas em pedidos de indenização relacionados à tragédia de Brumadinho. As informações com Raquel Medeiros. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concederam entrevista coletiva sobre a Operação Hipócrates, que apura a falsificação de laudos médicos e psicológicos para o ajuizamento de ações requerendo indenizações por dano moral. A investigação, que está na primeira fase, foi deflagrada após a identificação do uso de documentação fraudulenta em processos movidos contra a Vale S.A. em razão do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorrido em janeiro de 2019. Os juízes Marcelo Fioravante e Andréia de Miranda Costa participaram de entrevista coletiva na Polícia Civil de Minas Gerais sobre a litigância de má-fé. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, há cerca de 12 mil processos com pedidos de indenização por dano moral em razão do rompimento da barragem em Brumadinho. Relatório produzido pelo NUMOPED, Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas, ligado à Corregedoria Geral de Justiça, identificou, entre esses processos, centenas com laudos que atestam principalmente a ocorrência de quadros de estresse pós-traumáticos relacionados à tragédia. As investigações apontaram, contudo, que muitas pessoas que ingressaram na Justiça com os pedidos não perderam familiares na tragédia, não conheciam nenhuma vítima e sequer moravam nas imediações das áreas atingidas. Mesmo assim, apresentaram laudos apontando quadros de sofrimento mental em razão do rompimento. A Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária, efetuou a prisão de uma mulher de 28 anos, investigada por envolvimento no esquema de falsificação de relatórios e receitas médicas. Ela é acusada de atuar como secretária e administradora de clínicas médicas, sendo apontada como uma das participantes no esquema criminoso. Na casa da investigada, que está presa temporariamente, foram apreendidos receituários em branco, contendo apenas a assinatura e o carimbo médico, bem como blocos de receita azul, utilizados no caso de prescrições de medicação controlada. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marcelo Fioravante, afirmou que o Judiciário Estadual precisou instalar uma central de perícias em Brumadinho para análise de todos os processos ajuizados no caso do rompimento da barragem. Os custos foram arcados pelo tribunal e exigiram também a realização de parcerias. Segundo o delegado Magno Machado Nogueira, chefe da Divisão Especializada de Combate à Corrupção, Investigação a Fraudes e Crimes contra a Ordem Tributária, a investigação, que começou há cerca de um ano, ainda apura o envolvimento de profissionais de saúde, psicólogos e advogados. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Raquel Medeiros. Violência atinge 21 milhões de mulheres e 47% das vítimas não denunciam. As informações com Renê Almeida. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Instituto Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, revela que 37,5% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. O percentual equivale a 21 milhões e 400 mil mulheres e está 8,6 pontos acima do levantamento anterior em 2023. A violência com maior percentual são insultos, humilhações e xingamentos, com 31%. Em 66% dos casos, o parceiro ou o ex-parceiro foi o autor das agressões. A pesquisadora do Fórum, Isabela Matosinhos, chama a atenção para o dado que aponta que 47% das vítimas de violência doméstica não procuram ajuda.
E a gente acha, assim, uma forma como a gente lê isso é que a gente está falando aqui de violência de modo geral, restringindo necessariamente a violência física. Mas a gente ainda acha que para muita gente, se você não está, sei lá, com o olho roxo, quando tem uma evidência muito óbvia de que houve uma situação de violência física ali, é mais difícil mesmo de se provar. Eu acho que as mulheres pensam isso, né? Que é difícil obter provas para provar algumas violências que não são físicas e que são muito cotidianas também. Ainda segundo a pesquisa, 57% das vítimas foram agredidas dentro da própria casa. As ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter relação sexual vitimaram ao menos 5.300.000 mulheres, ou 11% do total. Para a pesquisadora, o endurecimento das leis sobre o tema nos últimos anos é suficiente, mas é preciso avançar na aplicação delas. Fazer com que as mulheres consigam acessar, em primeiro lugar, o sistema de justiça, e uma vez que elas acessam, uma vez que elas conseguem comparecer até uma delegacia da mulher, enfim, que elas fazem um boletim de ocorrência, que elas solicitam uma medida protetiva, como que elas estão sendo atendidas nessas unidades? Essas unidades têm profissionais que conseguem, de fato, acolher essa mulher no que ela precisa e não ainda revitimizá-la ali? Então, eu acho que é mais nesse sentido, sabe? De entender onde estão essas lacunas no sistema, e esse relatório ele mostra um pouco disso, e pensar em o que fazer para garantir, primeiro, esse acesso à justiça e, em segundo lugar, a qualidade do acesso. Conforme o levantamento, apenas 14% das mulheres vítimas de violência buscam uma delegacia especializada para registrar a ocorrência. A pesquisa foi realizada entre 10 e 14 de fevereiro deste ano, com 1.040 mulheres de 126 municípios em todo o país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. TJMG mantém sentença e condena homem por pirâmide financeira. Quem traz esta decisão é a repórter Isabela Melano. Um homem foi condenado a 34 anos e 10 meses de detenção no regime inicialmente semiaberto e a 182 dias multa por promover esquema de pirâmide financeira. A decisão é da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve sentença da primeira vara de tóxicos, organização criminosa e lavagem de bens e valores da comarca de Belo Horizonte. A denúncia do Ministério Público de Minas Gerais sustentou que há anos o denunciado vinha captando recursos de outras pessoas com pretexto de investir o dinheiro e obter rendimentos financeiros superiores aos que eram praticados no mercado. Com o passar do tempo, o denunciado cooptou colaboradores para a empreitada, especialmente parentes e amigos próximos. Segundo o MPMG, a criação da entidade decorreu da alteração contratual de uma sociedade simples limitada, originalmente destinada ao ensino de informática. Os únicos sócios eram o próprio denunciado e a mulher dele. O denunciado retirou a esposa da sociedade e incluiu como novo sócio o filho. Entre outras disposições, foi alterado o capital social da entidade de R$240 mil para R$1 milhão. A partir de então, os denunciados passaram a utilizar a sociedade com o nome de Medina Bank para captar recursos de terceiros que acreditavam que estavam confiando as reservas a uma instituição financeira regular. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, apesar de transmitir aos clientes vítimas uma imagem de legalidade, segurança e sucesso empresarial, o Medina Bank foi gerido de forma temerária, agindo à margem da lei sem qualquer autorização para atuar como instituição financeira. Os recursos dos investidores nunca foram alocados em contas individualizadas. Os denunciados utilizavam indiscriminadamente contas bancárias de titularidade das pessoas físicas dele e do filho para receber e movimentar os recursos dos clientes, sem qualquer controle ou transparência. Ainda de acordo com a denúncia, o objetivo da organização criminosa era obter vantagem econômica mediante a prática de infrações penais e assegurar o enriquecimento ilícito dos denunciados pela apropriação de parte substancial dos valores que ingressavam nos cofres da falsa instituição financeira. Este esquema provocou prejuízo de muitos milhões a várias pessoas. O acusado alegou que havia falta de provas para condenação e recorreu. O
relator, desembargador Marcos Pádula, manteve a sentença de primeira instância. O magistrado afirmou ter ficado demonstrado que o acusado induziu o consumidor a erro, servindo-se de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza e qualidade do bem ou serviço. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Isabela Melano. A seguir, ação judicial para isenção do imposto de renda por doença grave não requer pedido administrativo. E ainda, TJMG vai repassar R$6 milhões de verbas pecuniárias para projetos sociais. Voltamos em instantes. STF mantém a obrigatoriedade do emissor de cupom fiscal para empresas varejistas e prestadoras de serviço. Os detalhes você confere agora com a repórter Vitória Famer. O Supremo Tribunal Federal validou a lei federal que criou a obrigatoriedade do uso do emissor de cupom fiscal para empresas varejistas e prestadoras de serviço. A decisão unânime foi tomada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3270, proposta pela Confederação Nacional do Comércio. O emissor de cupom fiscal é um dispositivo de automação comercial que emite documentos fiscais e controla os valores de operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. A exigência visa a comprovação de custos e despesas operacionais no âmbito do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Entre outros pontos, a entidade alegava que a medida violaria a competência tributária dos estados e do Distrito Federal para instituir impostos sobre as operações de venda ou revenda de bens a varejo por meio do ICMS. Em seu voto, o ministro relator Nunes Marques afastou esses argumentos. Para ele, não há invasão da competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, pois a lei criou um dever instrumental para fiscalizar e combater a sonegação de tributos federais. A norma estabelece quais dados os documentos emitidos pelo emissor de cupom fiscal devem conter, sem fazer referência ao ICMS, que é um imposto estadual, ou ao ISS, que é um imposto municipal. O relator também apontou que o equipamento facilitou a fiscalização dos tributos e substituiu meios ultrapassados de emissão de documentos fiscais. Em relação à privacidade, o ministro Marques relembrou que o fato dos dados serem sigilosos não significa que não possam ser obtidos pela fiscalização tributária, desde que a medida respeite os limites da lei e não seja acessível ao público geral. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. O plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que não é necessário requerimento prévio na esfera administrativa para que a pessoa possa recorrer à Justiça a fim de reconhecer o direito à isenção do imposto de renda por doença grave e receber de volta tributos indevidos. A decisão foi tomada no julgamento do recurso extraordinário, que teve repercussão geral reconhecida e mérito julgado em deliberação do plenário virtual. A tese fixada será aplicada a todos os demais casos semelhantes em tramitação na Justiça. Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai repassar R$6 milhões de verbas pecuniárias para projetos sociais. As informações com a repórter Letícia Lima. Este ano, dos 184 projetos inscritos, 43 foram beneficiados. O recurso vem das condenações que têm como pena a prestação pecuniária, uma espécie de multa. Os projetos contemplados atendem às áreas de segurança, educação, saúde e cultura. Campanhas educativas a respeito da violência doméstica, relacionadas ao crime de trânsito, fornecimento de refeições a moradores de rua, literatura itinerante, modernização de leitos pediátricos, estruturação de cozinha-escola são alguns dos exemplos. A Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte é o setor responsável pela aprovação dos projetos e tem como assistente social Simone Secotti. Ela disse que ficou muito feliz com o resultado. O resultado do edital foi um resultado muito positivo e gratificante para a nossa equipe, porque atingiu o seu objetivo de distribuir a verba para o maior número de instituições com projetos sociais dentro das próprias comunidades e que atingisse o maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade dentro da nossa comarca, que sabemos o quão expressivo é. Muitas vezes, quem é sentenciado com a pena pecuniária também recebe a condenação de prestação de serviços à comunidade. E a prestação de serviços ocorre em uma dessas instituições contempladas com a verba das penas pecuniárias. Então, o beneficiário cumpre a pena de prestação de serviços no local onde o dinheiro de sua condenação é aplicado. Dessa forma, a sociedade ganha com ações de combate à criminalidade e benfeitorias, e o beneficiário recebe correção educativa
ao cumprir sua pena. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Letícia Lima. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube, com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. Na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos.